Olá, boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Otávio e sou natural do município de Brás Pires, em Minas Gerais. E hoje eu vou contar os causos de lobisomens e assombrações, contado pelo meu pai, que ocorreram aqui nas redondezas em época de quaresma. Bem, contarei com as palavras do meu pai e enfatizarei mais a narrativa para melhor compreensão. Nos anos 80, lá pelas bandas do antigo distrito de Pires e Albuquerque, elevado à condição de município, de há muito denominado Alto Belo, aconteciam coisas bem estranhas, e a maioria delas ligada ao mundo sobrenatural. No próprio povoado de Pires, os moradores não duvidavam da presença intrusa de lobisomens durante a quaresma, e ninguém se atrevia a andar perto de encruzilhadas durante esse período, pois as chances de dar de cara com algum homem-lobo eram grandes. Inclusive, suspeitavam-se que um sapateiro local, um homem peludo e pálido, de rosto deformado, fosse a própria criatura. O sujeito sempre sumia por ocasião da quaresma, e há quem jure tê-lo visto rolando num chiqueiro de porco à meia-noite, um típico ritual de transformação. Era uma cena medonha, em todos os sentidos, e dali ele já saía uivando alto, pronto para atacar alguém. O sinistro sapateiro chegou a anunciar que era mesmo lobisomem, mas só atacava animais pequenos, principalmente carneiros e bezerros, e nem fazia questão de manter segredo a respeito disso. E apesar dos sitiantes locais andarem se queixando de perdas frequentes no rebanho, esse sapateiro nem ligava para tais queixas. Uma das habilidades sobrenaturais do tétrico sapateiro, já provada, era transferir cobras de uma propriedade para outra, apenas com rezas. E muitos juram que tais rezas ele aprendeu no livro de São Cipriano. As cobras atravessavam rápido a estradinha de terra batida, saindo do mato e entrando no sítio que lhe fora ordenado invadir. Um fazendeiro o denunciou após ver as suas terras infestadas por centenas de cobras, mas a polícia não localizou o sapateiro. Simplesmente não conseguiu vê-lo, e ele ficou o tempo todo ao lado da viatura, sorridente e desafiador. Esse sapateiro era ainda chamado de macumbeiro, e outros adjetivos não necessariamente elogiosos. Os mais velhos diziam que o melhor era evitá-lo, afinal, dele nunca saía nada de bom, e quem o procurava era somente para fazer trabalhos pesados de magia negra, como amarrações e trabalhos de destruição. Esse feiticeiro lobisomem quase matou de susto um dos moradores de Pires, que duvidou disso. Ele, na forma de lobisomem, o aguardou então numa encruzilhada. Os seus olhos eram flamejantes e vermelhos. O pobre homem quase borrou as calças ao ouvir o imenso cachorro em pé dizer: já deve ter me reconhecido, vizinho. Sou eu mesmo, aquele que você e a sua família chamam de macumbeiro. Outra vez, esse macumbeiro na forma de lobisomem fez as águas do Rio Verde borbulharem à sua volta ao atravessar o manancial durante a madrugada, ocasião em que deu de cara com Ambrósio, um sitiante local que retornava de uma festa. E por pouco, a coisa não o atacou, e só não partiu para cima porque Ambrósio manteve o facão preso na boca,
e continuou atravessando o rio. Os dentes até rangiam por causa da pressão, pois lobisomem tem pavor de facão, e isso também contavam os mais velhos. Ambrósio é o mesmo sitiante que, sob ventos noturnos fortíssimos, ele foi desenterrar um pote de ouro e se viu às voltas com um bando de aparições. E isso aconteceu depois que um amigo falecido veio visitá-lo, oportunidade em que disse que somente ele poderia retirar o pote da barriguda árvore imensa, situada nas imediações da sede do sítio. Ambrósio não cumpriu as regras do acordo sinistro e pediu ajuda ao mascate Domingos. A alma do dono da botija não gostou, e assim o lugar foi assombrado por aparições e vultos. Ambrósio viu até porcos subindo em árvores e tatu falante o xingando. Então eles se mandaram do lugar gritando de pavor. O meu pai também tinha uma tia que era bruxa, e muitos diziam que a velha até se transformava em bicho e até mesmo em lobisomem. E ela era conhecida como a tia mascadeira de fumo, e ela dava arrepios. Tia Laura nasceu e cresceu num sítio isolado da região do Rio Verde, Montes Claros, Minas Gerais. E ali ela também encerrou seu humilde ciclo de vida quase anônimo. Bem, eu não conheço muitos detalhes acerca da tia Laura, a idosa mascadeira de fumo de rolo que vivia isolada. E nós apenas íamos visitá-la ocasionalmente na fase criança, quando meu padrinho José Arthur levava suprimentos alimentares e outras coisas para ela. E já idosa, única moradora do lugar ermo, a tia materna não tinha forças e nem ânimos para plantar nada, e tampouco cuidar do quintal e da casa. E a casa, a cada dia, permanecia mais suja e com raízes tomando conta das portas e janelas. E ali era um pequeno castelo mal assombrado, por assim dizer, dotado de compartimentos escuros e úmidos pela falta de exposição solar. Bem, eu gostava mais de ir lá pela viagem em si, e não propriamente para visitar aquela mulher tão estranha, de fala curta e olhares desconfiados. Tia Laura mal nos cumprimentava ao chegarmos, e da mesma maneira ao sairmos. Ela sumia rápido porta dentro, antes mesmo de a picape do tio deixar a área frontal do quase casebre, e educadamente ele buzinando em despedida. Em época de quaresma, vizinhos distantes relatavam ver a tia Laura escalando paredes dos casarões, e mesmo tão idosa, ela fazia aquilo com muita facilidade, e até mesmo há quem dizia que havia voar em uma vassoura mágica, como uma bruxa dos filmes clássicos. O meu pai dizia que a tia Laura precisava mesmo era ter casado, para não curtir uma velhice tão solitária e mexer com o que não se deve. Ele e o padrinho sempre trocavam ideias no trajeto de volta à cidade sobre a vida esquisita que ela levava. Tia Laura também se esquivava de conversas com os poucos vizinhos da área rural, mantendo-se à rédea o tempo todo. Daí o sumiço das esparsas visitas que então recebia após o falecimento dos pais há muitos anos, quando ainda era apenas uma moça velha e não uma bruxa anciã. Deve-se ainda salientado que a única estradinha de acesso do que foi um sítio, a
apresentava uma buraqueira sem fim, dificultando a locomoção até da robusta picape do padrinho. E o tio Joaquim Santos também a visitava vez ou outra, pilotando a centenária caminhonete GM, igualmente desbravadora de caminhos silvestres, nas rampas cascalhadas de acesso aos recantos daquela região esquecida por Deus. Na verdade, a proximidade do Rio Verde ornamentava de valor o cenário seco da travessia rumo ao sítio da tia Laura. Mas o rio ficava lá atrás, do lado oposto, ladeando a área que se tornara popular pelo aguaceiro geral nas barrancas. As precárias estradas ficavam intransitáveis no período chuvoso, situações atribuídas sempre ao excesso de águas desse manancial. E por vezes na ida ou volta, sempre parávamos para catar marmelada de cachorro, frutinha de cor preta muito doce, algo enjoativo, e nome de associação direta às fezes caninas, em decorrência da semelhança incrível entre uma e outra. Bem, eu não sei bem o motivo, mas essa frutinha pequena fazia um enorme sucesso danado entre a meninada da nossa família, e eu sempre entrava nessa onda. Os meus primos não gostavam muito de ir nas proximidades do sítio da tia Laura, pois muitos contavam que a velha aparecia em cima das árvores, e outra vez os garotos, para escapar dela, entraram no rio e nadaram até a outra margem. Mas juram que quando olharam para trás, viram a velha bruxa correr sobre as águas do rio. Bem, e quanto ao fumo de rolo que a tia insistia tanto em mascar, isso já se tornara mania esquisita dela. E percebi, enojado, que há muito tempo ela vinha mastigando o fumo. Antes, nas primeiras visitas, eu pensei até que fosse chiclete, ou até mesmo alguma fruta. E depois, perplexo, eu a presenciei cuspindo coisas gosmentas naquele chão de terra batida da casa. Outro detalhe sobre a tia é que ela não se abalava em saber que nós a observávamos enquanto mandava cusparadas seguidas de fumo para tudo quanto é lado. Bem, já o seu gato preto, que nem imagino como conseguia viver ali com aquela bruxa anciã, mantinha os olhos atentos aos seus movimentos. Talvez ele fosse os olhos dela, pois, como diz a lenda, toda bruxa precisa de um familiar. O meu padrinho e o meu pai jamais fizeram nenhuma recriminação a essa mania nojenta da tia. E ela, como sempre, mais ouvia do que respondia, ou quando muito balançava a cabeça em grunhidos pensativos. Aquela mulher tinha pacto com o diabo. Eu tive convicção ao observá-la em tais ocasiões. E aquela saiona imensa, de cores ciganas, aliadas aos cabelos desgrenhados, reforçava a suspeita de que a tia pertencia à balada das trevas. Mas como tudo na vida é transitório, também a vida enigmática da tia Laura não passou de forma imperceptível aos olhos gerais da criançada afoita. Também não sei dizer quando foi a nossa última visita ao sítio de tia Laura. E muitos anos depois, quando programamos um passeio ao Rio Verde, alguém se lembrou de passar pelo antigo caminho da casa da tia bruxa mascadeira de fumo. Nas minhas lembranças, ela se localizava numa baixada erma, após um pequeno sobe e desce de morrotes. E assim, a comitiva de parentes pôde reconhecer de relance o local de refúgio da enigmática tia Laura.
E lá, nada mais havia senão paredes tombadas e árvores que se agigantaram dentro do imóvel, denotando toda a sua estrutura. Bem, mas valeu a pena poder relembrar da tia Laura Mascadeira de Fumo, entrando naquele labirinto de desordem que tinha como lar. E numa última olhadeira aos escombros inundados por vegetação rasteira, eu até pensei vê-la na soleira, nos olhando de forma bem esquisita, exatamente como sempre fez, enquanto o padrinho me levava até lá. Bem, esses são alguns relatos que ocorreram na época do meu pai, e precisamente em época de Quaresma. Dizem que Minas Gerais é uma terra muito assombrada e propícia a esse tipo de assombrações. Bem, eu não desejo ver nada desse tipo. Boa noite. Essa história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Na época, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de viajar. E todos tínhamos vontade de passar um final de semana no Balneário de Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura. Porém, combinamos que não iríamos ficar em um hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos em um lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar. Mas dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Bem, tudo correu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e, ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro para passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista de lá era muito linda. O céu estava limpo e a lua cheia clareava bastante. Até então havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Mas logo começamos a ouvir sussurros vindo da mata. E esse sussurro, somado com o assobio do vento daquela noite, deixava o ambiente ainda mais sinistro e carregado. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas. Porém, estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto uma silhueta passando na mata. Bem, não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, tínhamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaria quando amanhecesse. E neste momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até formar um total de 10 vultos.
Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. Chamavam nossos nomes e davam gargalhadas. De repente, se viraram e voltaram para a mata. Porém, aleatoriamente continuavam chamando os nossos nomes de dentro da mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca, enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam, e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. E quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas só tive como resposta uma risada sinistra. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos, junto com várias risadas de criança. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. Maior foi a minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu em minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou a minha mão e me levou a um local próximo de onde estávamos. A sua mão era gelada. E lá chegando, vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse, que iria pedir ajuda. Então, a criança se ofereceu a me levar para o acampamento. E quando cheguei, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. Quando olhei de volta para a criança, a mesma havia sumido. E imaginamos que o garoto havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha ocorrido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregando 10 adultos e uma criança havia virado na estrada e ninguém sobreviveu. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. E lá encontramos 11 cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza fomos então visitados pelas almas das vítimas daquele trágico acidente. Não é preciso dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. Essa experiência ficou gravada em nossas mentes. E até hoje comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido. Boa noite. Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá.
E nesta noite eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu. Então eu acordei suado. E muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente, ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga, e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho. Porém, não tocava uma melodia, mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos. Tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo, mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, a criança era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Então, ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje.
O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo menino! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então, a mulher segurou Josué e disse: "Olha, se não quiser-lo criar, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho!" retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. A mulher, com uma cara de fúria, se retirou e a minha avó devolveu o garoto à rede no qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seu seio, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. E tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó, sentindo muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança. E a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha, que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo. E não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram e o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno.
A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama e às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite. O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada, pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar.
Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror. Desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror. É mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo e ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada. Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: anda logo, não vai fazer nada com ele não? E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: não posso, ele está com alho na camisa. Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros.
A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas, me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão no cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos há 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos de idade e o meu irmão com 11. O meu irmão se chama Caio e o amigo dele se chama Pedro. Nós estávamos brincando no jardim e eu, como gostava muito do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempão. E então, logo cansamos. Onde moramos, tem uma pequena floresta que fica de um lado. E atrás da minha casa, tem uma rua bem movimentada. Em frente da minha casa, tem um trilho de trem, que passa por perto da casa. Essa linha de trem corta a floresta. Porém, nenhum trem passa por ali. E a linha está abandonada há um tempão. Nós estávamos entediados e decidimos acabar entrando na mata. E aquilo era um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e um de 8. Estávamos andando pela floresta e nunca havíamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa, mas os garotos queriam ficar. Então eu não conseguia voltar sozinho. Daí foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada.
e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e que eu não precisava chorar e que nós já estávamos indo embora. Começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. E depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxado e contente, achando que era o caminho da minha casa. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque havíamos acabado de sair dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos, pois ele já havia ido lá subir aquele barranco. E daí continuamos em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro para ver se algum trem passava por ali. E foi aí que o meu irmão voltou e falou que a gente estava perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais uma hora, seguindo aquele trilho. E foi aí que comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser um flautista. A música tocava e parava, e depois de um tempo tocava de novo. Então começamos a seguir a música. Nós estávamos andando pelos trilhos e logo percebi que havia alguém andando em volta da gente. E depois de algum tempo, aquela música estava vindo de dentro da mata. E para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. Sabia que aquilo era perigoso, pois nem sabia quem estava tocando aquela música. Logo então, a música parou de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata, para o lugar aonde tínhamos ouvido ela pela última vez. Logo, ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata. E a música começou a tocar na nossa frente, como se estivesse avisando que o perigo se aproximava. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Aquela melodia tocava e parava, e às vezes fazendo a gente mudar de direção. O som daquela flauta não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Nós não víamos mais ninguém naquela mata, e também não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de acontecer se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. E após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. E nós saímos correndo para lá.
Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. E na frente da padaria estava a minha mãe chorando. E o meu pai abraçado a ela, conversando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo. E em seguida, deu uma bronca no Caio, por não ter avisado ela que iria sair. E este foi o fim do meu pesadelo. Até hoje, não sei quem ou que estava tocando aquela flauta. E também não sei o que era aquela coisa que estava nos seguindo na floresta. Mas acredito que ali na floresta havia um espírito bom e outro mau. O bom tocava a flauta para afugentar aquele demônio, que era aquela coisa que estava nos perseguindo e ao mesmo tempo nos fazendo ficar perdidos na floresta. Eu já voltei lá algumas vezes depois do que aconteceu. Porém, nunca mais cheguei a ouvir o som daquela flauta. E também não me perdi de novo. Mas uma coisa que eu acho estranho é que não entendo como nos perdemos. Pois o caminho da minha casa até os trilhos é muito simples. Mas acredito que alguma coisa de ruim que estava ali na mata queria que nos perdêssemos. E talvez fosse até mesmo um espírito da mata. Bem, este é o meu relato. Boa noite.